7 lições sobre riqueza, que aprendi lendo livros por 10 anos, ao longo de 10 anos, lendo sobre dinheiro, comportamento, psicologia, investimento e vida. Uma coisa ficou clara de forma quase desconfortável. A maioria das pessoas não fracassa financeiramente por falta de informação, mas por falta de transformação. Porque conhecimento, por si só, não muda nada. Ele só começa a fazer diferença quando altera a forma como você pensa, decide e age. E a verdade é que, mesmo depois de consumir dezenas de livros, muitas pessoas continuam vivendo da mesma forma, menos com os mesmos hábitos, as mesmas decisões e os mesmos resultados. Isso acontece porque elas buscam respostas rápidas, mas ignoram os princípios profundos. Elas querem fórmulas, mas evitam encarar a própria mentalidade. E riqueza não é construída com fórmulas, é construída com entendimento. A primeira grande lição, que se repete em praticamente todos os livros que realmente ensinam algo relevante, é simples, mas raramente levada a sério. Você não fica rico pelo que ganha, mas pelo que mantém. Parece óbvio, mas a maioria vive como se não fosse. O foco está sempre em ganhar mais, nunca em preservar melhor. Só que dinheiro que entra sem estrutura sai com a mesma velocidade. E isso cria um ciclo silencioso, onde a pessoa trabalha mais, ganha mais, mas continua no mesmo lugar. Porque o problema nunca foi a entrada, sempre foi o comportamento. Aprender a manter dinheiro é, na verdade, aprender a controlar impulsos, organizar prioridades e tomar decisões com consciência. É aqui que a riqueza começa, não no aumento da renda, mas na mudança da relação com o. A segunda lição é mais profunda e mais desconfortável. Sua vida financeira é um reflexo direto da sua identidade. Você não age de forma consistente contra aquilo que acredita ser. Se você se enxerga como alguém desorganizado, vai agir como alguém desorganizado. Se acredita que dinheiro é difícil, vai tomar decisões que confirmam isso. Se pensa que não nasceu para prosperar, vai se sabotar sempre que começar a avançar. Essa ideia aparece em diferentes formas em vários livros, mas o conceito é sempre o mesmo. Comportamento segue identidade, e enquanto a identidade não muda, o resultado não se sustenta. Isso explica por que algumas pessoas melhoram momentaneamente e depois voltam ao padrão antigo. Elas mudaram ações, mas não mudaram quem acreditam ser. A terceira lição é aquela que quase ninguém gosta de aceitar. Riqueza exige paciência. Vivemos em uma cultura que valoriza o imediato, o rápido, o instantâneo. Mas todos os livros sérios sobre construção de riqueza apontam para o mesmo caminho. Consistência no longo prazo. Não existe crescimento sustentável baseado em pressa. O dinheiro cresce devagar no começo, de forma quase invisível. E esse é o momento mais perigoso, porque é quando as pessoas desistem. Elas não veem resultado, não sentem progresso e abandonam o processo. Só que o crescimento verdadeiro acontece justamente depois desse período silencioso. Quem permanece, colhe. Quem desiste, reinicia o ciclo. A quarta lição é que emoções mal gerenciadas custam caro. Muito caro. A maioria das decisões financeiras não é lógica, é emocional. Pessoas compram quando estão ansiosas, investem quando estão eufóricas, vendem quando estão com medo e evitam decisões quando estão inseguras. Isso cria um padrão de comportamento onde o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser extensão do estado emocional. E livros que tratam de comportamento deixam claro: enquanto você não aprender a separar emoção de decisão, você vai continuar tomando decisões ruins com confiança. O problema não é sentir emoção. O problema é deixar que ela decida por você. A quinta lição é uma das mais transformadoras. Pequenas ações repetidas têm mais impacto do que grandes ações isoladas. Esse é o famoso efeito composto.
mas aplicado à vida real. Não adianta fazer algo grande uma vez e depois parar. O que constrói riqueza é a repetição do simples. Guardar um pouco todos os meses, investir com consistência, ajustar hábitos, melhorar decisões gradualmente. Esse tipo de comportamento não impressiona, não gera entusiasmo imediato, mas funciona. E funciona porque respeita o tempo, respeita o processo, respeita a realidade. A maioria ignora isso porque quer intensidade, mas quem entende esse princípio busca consistência. A sexta lição é que clareza vale mais do que esforço. Muitas pessoas trabalham muito, se esforçam muito, mas não saem do lugar. E isso não acontece por falta de dedicação, mas por falta de direção. Sem clareza, o esforço é desperdiçado. Você pode estar se movimentando muito, mas indo na direção errada. Livros que realmente ensinam algo mostram que pessoas prósperas sabem exatamente o que estão fazendo e por quê. Elas têm critérios, têm prioridades, têm objetivos claros, e isso faz com que cada ação tenha propósito. Quando você sabe onde quer chegar, suas decisões ficam mais simples. Quando não sabe, qualquer caminho serve. E isso é o que mantém muitas pessoas presas. A sétima lição é talvez a mais poderosa de todas. Você precisa se tornar a pessoa que é capaz de manter a riqueza antes de tê-la. Esse é o ponto onde tudo se conecta. Não adianta buscar dinheiro sem desenvolver estrutura mental. Não adianta crescer financeiramente sem crescer emocionalmente. Não adianta ter mais sem saber lidar com mais. Porque quando você não está preparado, o dinheiro vai embora. Pode demorar, pode parecer que está funcionando, mas eventualmente ele desaparece. A riqueza só permanece quando existe capacidade interna para sustentá-la. E essa capacidade é construída através de hábitos, disciplina, consciência e repetição. Depois de anos lendo, refletindo e observando padrões, fica claro que todos esses princípios apontam para o mesmo lugar. Riqueza é menos sobre dinheiro e mais sobre comportamento. É menos sobre oportunidade e mais sobre preparo. É menos sobre sorte e mais sobre consistência. E o mais interessante é que nada disso é secreto. Tudo isso está disponível, mas poucos aplicam, porque aplicar exige desconforto, exige mudança, exige abandonar velhos hábitos, exige assumir responsabilidade. A maioria das pessoas quer enriquecer sem mudar, quer resultado sem processo, quer crescimento sem esforço emocional, quer evolução sem confronto interno. E isso simplesmente não acontece, porque a vida financeira é um reflexo da vida mental. E enquanto a mente continuar operando da mesma forma, os resultados também continuarão. O que realmente muda o jogo não é o livro que você lê, mas o que você faz depois que fecha o livro. É a decisão que você toma, é o hábito que você cria, é o comportamento que você ajusta, é a consciência que você desenvolve. Porque conhecimento só vira riqueza quando vira ação, e a ação só vira resultado quando vira repetição. No fim, a maior lição de todas talvez seja essa: você não precisa de mais informação, você precisa aplicar melhor o que já sabe. Porque provavelmente você já ouviu grande parte disso antes. Já leu algo parecido, já pensou sobre esses temas, mas ainda não transformou isso em comportamento consistente. E é exatamente aí que está a diferença entre quem apenas aprende e quem realmente muda de vida. A riqueza não está escondida. Ela está nas coisas simples que você evita repetir. Está nas decisões que você sabe que deveria tomar, mas adia. Está nos hábitos que você começa, mas não sustenta. Está na disciplina que você evita, mas que resolveria grande parte dos seus problemas. Depois de 10 anos lendo, a conclusão não é complexa, é direta. Não é sobre saber mais, é sobre fazer melhor.
e fazer melhor todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não parece fazer diferença, mesmo quando não há resultado imediato, porque é exatamente nesse espaço, entre o que você sabe e o que você faz, menos que sua vida financeira está sendo definida agora.